RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa tarde, estamos no ar com arquitetura e design e hoje nós vamos falar de foto, de faca, de ambiente e de tendências. Olha que bacana. Nós vamos falar com o fotógrafo André Cavalheiro, o chefe, colecionador de cutelaria e designer Roberto Viana, a arquiteta Grace Panazzolo e o Paulo Cristo, que é da GS Internacional, que vai falar comigo sobre a BUP e tendências nessa área. Nós vamos começar com o André, que já está sentadinho aqui ao meu lado. O André Cavalheiro. Boa tarde, André. Prazer de ter aqui. Boa tarde, obrigado por me receber aqui, é um prazer. Primeiro, vamos entender assim, qual é a tua atuação nessa área de arquitetura, de design, de arte. Tá. Eu faço foto de arquitetura, então eu sou fotógrafo de arquitetura, que daria para dizer. Eu não gosto muito desse rótulo de fotógrafo de arquitetura, porque eu acabo que eu tenho trabalho em outras áreas e sempre fiz outras coisas. Então, para mim, sempre foi difícil, assim, eu assumir um rótulo ou uma descrição, assim, de fotógrafo de arquitetura. Mas dá para dizer que sim. Fotógrafo vai fazer 20 anos agora de carreira em foto de arquitetura. Então, já dá para dizer que sim. Ah, bacana. Vamos mostrar algumas imagens de trabalhos teus. Isso, vamos passando imagens. Se tu quiser comentar alguma coisa, Esse é um projeto de iluminação. Esse é um projeto de iluminação do Eduardo Becker. Esse é onde, André? Esse é no Terraville. É um projeto de iluminação do arquiteto Eduardo Becker. Ah, certo. Pode mudar a imagem para a próxima? Isso também é uma interna. Ah, que bacana. E fachada. Qual é o segredo de fazer fotos de arquitetura, né? Para preservar a linha, preservar o conceito. Tu tem algum jeito de trabalhar que seja diferente? Eu acho que sim. Eu acho que em função de eu ter começado, quando eu comecei, tinham 3 ou 4 fotógrafos que faziam foto de arquitetura e eles todos faziam em filme. E quando eu comecei, em função do custo que era de fotografar em filme, eu acabei tendo que fazer foto digital. Só que na época ainda não existiam essas câmeras reflex que tem hoje, que se usam em tudo. Então eu tive que comprar uma câmera que era o que dava uma imagem grande o suficiente para sair na capa de revista, que eu comecei fazendo para a revista Visual e Design. E a gente acabou sendo a primeira publicação assim que teve a redação toda digital. Certo. E por ter essa limitação de ter que trabalhar com uma câmera digital e de não fazer que nem se fazia antes, de levar todas as luzes, tipo montar um estúdio no cenário, assim. Só desculpa, vamos voltar à foto anterior, que eu acho que tu vai querer comentar. Desculpa te interromper. Podemos Imagina. voltar essa aí? Não é essa. Essa é legal também. É legal, mas acho que tinha uma outra imagem, acho que era do Conrad. Enfim, vamos passando aí quando chegar. A do Conrad é legal. Vamos ficar ligados nas imagens ali, porque eu sei que tu queria contar alguma coisa a respeito. Mas aí, assim, como a foto de arquitetura, ela acaba sendo uma foto feita muito mais mentalmente do que na hora. Como assim? Porque, assim, na hora, o fotógrafo, ele precisa só fazer a composição da imagem. Ele precisa entender o que é o projeto e só pensar, assim, uma foto em preto e branco só com linhas e tentar só compor a imagem. E, tecnicamente, precisa fazer todas as obtenções da mesma imagem. Então, pegar todos os pontos e os valores de exposição. Então, na hora mesmo, precisa mais compor e conseguir toda a matéria-prima. Então, eu gosto de pensar que a fotografia de arquitetura ela é uma imagem muito mais mental do que qualquer outra coisa. A imagem anterior, acho que é de um projeto premiado, se eu não estou enganada. Ah, sim, esse foi um projeto que foi premiado Esse aí. Esse também, esse é o da Smart. Da Smart. É incrível esse projeto. Eu adorei o cachorro na foto seguinte. Adoro foto com alguma referência. É legal, né? De bicho. A gente estava ouvindo mais deles. Ele estava gostando. Ele estava gostando, Está muito interessante, porque a posição do cachorro, parece que realmente ele está ouvindo música, né? Isso é muito legal. Porque a foto de arquitetura parece uma coisa que está tudo parado ali à tua espera, mas tu pode fazer esse tipo de lance assim que torna a tua foto única e tem uma vida, é quase uma foto de reportagem que tu tem que pegar o momento, né? Pode ser também.
Teve uma época que aquela revista Wallpaper lançou uma tendência, assim, de colocar bichos e pessoas dentro das fotos de arquitetura. Isso é muito legal e funciona bem, mas depende também. Então, depende do que tu faz. Por exemplo, aquela foto do cachorro chamou muita atenção pro cachorro. Então, às vezes, com fotos de ambientes que tenham pessoas dentro, às vezes o olhar de quem está lendo a foto vai mais para a pessoa do que para o ambiente. Então, para o fotógrafo é ótimo, a foto fica linda. Mas, às vezes, para o arquiteto ou para o engenheiro que precisa que a pessoa preste atenção em outras coisas, os bichos e as pessoas que estão na foto são... Pois é, mas assim, a pessoa dá a escala, da escala humana, Sim. do ambiente. Não, eu acho lindo. Se está desfocada, a pessoa, ela simplesmente tem esse efeito e tu não fica visualizando exatamente a imagem, Sim. né? E dificilmente tu dá uma foto, né? Tu vai dar uma composição de imagens sobre aquele projeto, tu vai entender o projeto a partir de várias imagens, não é de uma só, né? Já estou aqui defendendo cães e pessoas. Não, eu também super gosto. Sempre tento fazer quando tem cães e gatos e pessoas, eu sempre tento inserir nas fotos. E me diz uma coisa, além de fazer foto de projeto para os arquitetos, né, para fazer portfólio, para mostrar aqui, como a gente está fazendo agora, tu faz também foto que eles usam nos ambientes? Tu tem uma criação autoral de fotografia? Tenho. Eu sempre quando eu tento pensar em fotografia, eu tento pensar que a criação autoral ela tem que ser a base, assim, o trabalho que a gente faz para nós mesmos, ele tem que ser mais importante do que o trabalho que a gente é pago para fazer. Então, eu sempre fui pago para fazer, eu tinha estúdio de fotografia, então eu trabalhei com moda, publicidade, e agora eu só faço foto de arquitetura porque eu cansei um pouco de trabalhar com equipe, assim, e fotografia de arquitetura, ela tem uma questão muito zen, que é eu, a câmera e o tripé, o silêncio. Então, é uma coisa muito mais de se concentrar do que de ficar dirigindo e dizendo para as pessoas fazerem coisas. Sim, mas agora a gente está vendo uma imagem aí que tem iluminação artificial e acho que ao fundo, eu não sei se é uma iluminação que imita artificial ou se tem natural também. Aí tem a questão do ponto de luz, né? Sim. Tu também tem que se submeter a algumas questões da natureza e tudo para chegar na imagem, na melhor imagem que tu pode tirar daquele lugar, né? Exatamente. Por isso que é mais uma questão de fazer uma fotografia mental, porque em uma foto dessas, às vezes é só uma foto, mas às vezes é uma composição de 5, 6, 10 imagens para conseguir pegar todos os valores de exposição que estão na cena e não deixar, por exemplo, estourar o abajur, estourar o lustre. Sim. Então, na hora, no projeto, tem que se pensar mais na composição e compor o ângulo, isso é o mais importante, e depois conseguir toda a matéria-prima para fazer a manipulação quando chega no estúdio. Então, tu tem que conseguir enxergar tudo que tu precisa para numa pós tu conseguir chegar no resultado que... A foto de arquitetura hoje em dia ela é muito mais uma imagem do que uma fotografia, porque se for ver uma composição de Qual é a várias diferença imagens, entre uma imagem e uma fotografia? Me explica. Uma fotografia, em teoria, teria que ser uma obtenção. Apertei o botão e ali está ela. Tá. Está pronta. Mas como o equipamento fotográfico e a própria técnica fotográfica, ela tem uma limitação muito grande, porque ao contrário do olho humano, ela não consegue fazer a média de luz de tudo, para chegar num resultado de ter todas as luzes perfeitas no ambiente, ou se faz uma estrutura de cinema, onde tu vai botar a tua luz e vai deixar tudo perfeito, ou se capta várias vezes a mesma imagem no mesmo ângulo para ter todos os valores de exposição e fazer na pós essa composição de todas as quantidades de luz, tanto de quantidade quanto de temperatura de cor. Tá, mas aí tu não vai escolher uma delas, tu vai tratar a foto conforme o que tu obtiveste, é isso? Isso, na hora eu boto o tripé em um ângulo e faço várias fotos com o tripé naquele lugar. Então eu faço uma foto para o lustre, uma foto para o abajur, uma foto para a cortina, uma foto para aquele tapete preto, para ele não ficar completamente preto, por exemplo. Sim. E ali a gente está vendo, por exemplo, uma imagem que tem lá ao fundo a paisagem. Essa não, essa é uma foto só, apertei e estava pronta, que a luz estava perfeita. Porque senão a posição da onda, não sei, tudo ia mudar, né? Tudo ia mudar. Não são só elementos estanques. É tudo muito dinâmico, não tem uma regra, não tem como determinar que é assim, é tudo uma coisa que tem que...
E tu tens algum tipo de foto que tu goste mais, de exterior, de interior? Tem alguma coisa que te atrai mais, te instiga para fazer? Para fazer, eu gosto muito de fazer retratos, que eu acho uma coisa incrível, assim, essa troca que tem com a pessoa que está sendo retratada. Já fiz bastante coisa de retrato, assim, comercialmente, mas agora, comercialmente, eu tenho feito só foto de arquitetura. Mas essa parte do retrato eu acho muito legal, assim, fotografar as pessoas, acho que é uma experiência incrível, assim, essa troca que tem com... E a gente está vendo agora uma imagem de uma casa onde se reflete o céu na porta de vidro, né, no pé direito duplo ali. Uhum. Essa também é uma, né? Essa eu acho que tem umas 3 ou 4. Como assim? Para pegar, por exemplo, a luz que está lá atrás, lá dentro da casa perfeita e a luz aqui fora perfeita. Ah, entendi. Olha só, quando vocês veem uma foto, tem que parar e pensar que realmente a coisa dá trabalho, né, André? E por isso que eu prefiro pensar que o meu trabalho é muito mais enquanto produtor de imagem do que fotógrafo. Porque a parte de fotógrafo acaba sendo uma das partes dentro de um contexto muito maior. Então, é como se naquele momento eu sou fotógrafo, depois eu sou manipulador, depois... Então, tem várias partes do processo que eu gosto mais de falar que eu sou um produtor de imagem do que um fotógrafo. Certo. E tu estás agora com um site, né? Sim, eu tirei um ano sabático das redes sociais e da internet e fiquei um ano sem entrar, sem fazer nada, e agora eu voltei. Já que eu não consegui tirar um ano sabático do trabalho e ir para a Índia. Da vida, não Pelo dá. menos eu desliguei o Facebook, Instagram e tudo. Muito engraçado isso. Eu não consigo imaginar, mas tudo certo. Foi ótimo, eu adorei. E aí agora eu comecei de novo, assim. Por um lado eu me arrependi, porque eu não precisava ter apagado todo o meu Instagram e todo o meu Facebook. Tu apagaste tudo? Apaguei tudo. As fotos maravilhosas todas? Tudo. E Gente, aí agora eu comecei de novo. Tu é um case. E aí tu criaste um site também, triplex.arte.br, daqui a pouco vai aparecer ali. E através do site também tu te comunica, tu mostra teu trabalho, e não é só tu daí, né? O site tem mais gente. A Triplex, ela faz parte, ela é uma empresa uma subempresa da K3, que é uma produtora que a gente tem em São Paulo. E às vezes eu tenho que contratar trabalho de manipulador, mas os manipuladores de publicidade, eles não têm essa sensibilidade com a arquitetura, assim, de saber os valores de exposição. Então eu acabo que eu tenho que fazer tudo meio sozinho nessa parte de foto de arquitetura. Eu acabei fazendo um perfil separado, porque para não misturar com o meu perfil pessoal, né, que daí tem outros trabalhos, Sim. E aí eu achei engraçado que eu comecei a procurar os arquitetos com os quais eu já tinha trabalhado e fui vendo que tem um monte de gente que está usando as minhas fotos, o que me deixa muito feliz, né? E comecei a fazer vários reposts então tô me divertindo com o Instagram agora. Tu tá redescobrindo a rede social? Faz 5 dias que eu voltei pro Instagram, olha que legal. E tu tá fazendo, continua cursando o Instituto de Artes da URGS, é isso? Eu tô... Isso te ajuda, mexer com, enfim, com o fazer artístico, te ajuda na hora de obter, na hora de tratar, na hora de criar alguma coisa, eu acho que ajuda... de enxergar a foto. Porque às vezes tu enxerga a foto, ela pronta, né? Isso. Eu acho divertido enxergar fotos de capa, por exemplo, com áreas de aplicação, tudo. Exatamente. Adoro isso, eu tenho fascinação. Já planejar isso, né? Gosto muito disso. Não, o Instituto de Artes, ele ajuda, mais do que tudo, ele me ajuda a ser feliz, porque é uma coisa que eu acho muito legal, assim, estudar artes. Para mim é um lazer, assim, então... me ajuda nesse sentido pessoal. E claro que no trabalho sempre vai ter alguma coisa que vai respingar, que vai fazer sentido, mas eu acho que o Instituto de Artes, ele, pelo menos para mim, ele é muito mais uma experiência, assim, do que uma coisa que eu faço por algum dever, alguma necessidade de diploma. E tu chegaste a fazer uma parte do curso também de jornalismo, foi isso? Eu frequentei a FAMECOS. Eu não sou formado na FAMECOS, mas eu frequentei muito e meus melhores amigos são daquelas gerações incríveis que saíram da FAMECOS lá final dos anos 90. E eu acho que essa junção da foto de arquitetura com quase um toque de reportagem fotográfica é interessante, né? Tem algumas coisas que tu pega o momento, sei lá, o vento na planta, ou não sei o quê, ou o sol batendo não sei aonde. Tem alguns fotógrafos que tá entrando um raio de sol
vamos esperar, vamos fechar a janela. Não, aproveita o raio de sol. Isso, né? Ao contrário. Exatamente, eu acho que é uma combinação de muitas coisas, assim. Todas as imagens dos fotógrafos, se a gente for pensar bem, nenhuma imagem está ali por acaso. Então, de todos os fotógrafos, mas pegando assim os caras que estão na história, se tu pegar aquela imagem, atrás daquela imagem tem muita literatura, tem muito aprendizado, tem muita experiência, tem muitas coisas que tiveram que acontecer para aquela imagem estar ali. E na fotografia de arquitetura também, se a gente for pensar que aquilo ali só está ali primeiro porque alguém pensou naquilo. Então, tudo começa um pensamento do arquiteto, conversando com o cliente. Do criador do projeto, do cliente, vai morar. Tem muita vida envolvida, né? Exato. Então, se tu for ver numa foto de arquitetura, tem centenas de pessoas envolvidas ali, né, naquilo. Então, o meu papel, ele é só de sintetizar tudo isso. Só de sintetizar? Não, é muita coisa. Até pode ser, mas é um papel de fazer uma síntese daquilo, porque, querendo ou não, a arquitetura, principalmente os interiores, né, porque o exterior, às vezes, é visível para quem está passando, né, mas é uma coisa muito privada, né, muito íntima. Então, se o arquiteto não tem uma foto para mostrar o que ele fez, o trabalho dele, acaba que o trabalho termina ali e não tem uma continuidade. Uma sobrevida, né? Mas o André também faz impressão de obras, né? Tem um trabalho, a gente está encerrando aqui nossa conversa, mas eu queria, antes de encerrar, contar isso também, né? Que tu também faz isso rapidamente. A gente deve estar estourando o tempo já, teus contatos já estão na tela. Bem rapidinho, não, maravilha. Como eu sou fotógrafo autoral, eu sempre tive uma vontade de imprimir minhas fotos, né? Então, antes eu tinha laboratório preto e branco. Aí, quando terminou o laboratório preto e branco, assim, que não chegavam mais as coisas no Brasil, eu fiquei sem saber o que fazer e, para resumir, eu acabei tendo que criar o meu próprio ateliê de impressão, porque é uma coisa que não existia, não existe no Rio Grande do Sul, não tem, só tem em São Paulo e Rio, e acabei criando um ateliê de impressão fine art para que eu e os outros fotógrafos possamos imprimir o nosso trabalho e fazer com que a fotografia deixe de existir só no mundo virtual e existir no mundo real. Muito obrigada pela tua presença aqui. Imagina, eu que agradeço. Foi muito bom conversar contigo, adoro esse assunto. A gente vai ao intervalo comercial e a gente volta para falar de cutelaria com o chefe Roberto Viana, com design de facas, uma coisa super diferente e interessante. É já já. Eu fiz uma piada rápida aqui no início com o Roberto, quando eu olhei esse monte de facas, meu Deus, tratem bem o cara porque ele está armado. E ele falou, eu vou explicar essa questão, essa diferença entre as coisas. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Leone. Tu me contava que tu faz várias coisas, eu preciso que tu explique, porque eu vou me perder no meio da tua história, porque é muita coisa. Tá bem. Bom, eu trabalhei no mercado corporativo, fui gestor de pessoas por muitos anos, equipe de vendas, treinamento, desenvolvimento de produto, de marca, meta, chefe, reunião, aquela coisa toda. E nisso eu fui me especializando, estudando gastronomia, estudando harmonização de bebidas e desenvolvendo a paixão por cutelaria. E em dado momento elas viraram meu meio de vida. A gastronomia virou meu meio de vida, a cutelaria virou uma paixão que acaba sendo uma outra fonte de renda também, como designer de cutelaria. E sobre isso que a gente falou no início aqui, eu me baseei numa frase que um amigo, que a profissão dele é afiador, ele dá cursos de afiação. Olha, uma coisa assim, no que detalhe, é necessário, né? No detalhe. E ele sempre diz que a faca foi a primeira ferramenta útil que a humanidade conheceu e a última da qual um ser humano em sã consciência vai querer se separar. E eu comungo dessa frase dele e por onde eu ando, eu sempre levo esse conceito. Chamar algo de arte, mil coisas aqui no estúdio podem ser arma. Um salto de sapato, um maço de óculos, um cadarço, mas a faca sempre foi e sempre vai ser ferramenta. E aqui a nossa conversa com o teu público hoje vai ser no sentido de trazer a faca como ferramenta e arte também. Claro, é arte. Porque tu és designer, né? Sim. A primeira faca que tu fizeste foi movida pelo quê? Pela tua necessidade de adaptar o teu jeito de usar? Como é que foi? Porque eu fazia nos anos 80, estava fazendo um curso para sushi man. Olha. E a faca de todo mundo funcionava maravilhosamente bem. E o meu corte saía uma coisa cerrada, assim. E aí meu professor, que era um japonês, olhou para mim e quase num tom de acusação ele me disse, você é canhoto. Eu digo, sou, desculpe, né? Sou. E aí ele me explicou que a faca para sushi man, como você pode ver aqui o exemplo do canhoto,
Vou mostrar para lá. Para essa câmera aqui? Ela tem um chanfro desse lado de cá. E desse lado de cá, ela é quase reta. Portanto, o chanfro está na mão que corta porque eu sou canhoto. Certo. Portanto, essa foi uma das primeiras peças que eu mandei fazer para minha necessidade, de ser canhoto. A partir daí, eu comecei a perceber que a faca industrial, a cutelaria industrial, ela não sabe se eu sou alto, baixo, homem, mulher, destro, canhoto, se eu trabalho com carne, com peixe, com vegetais. Sim, sem a mão pesada, né? Porque exato. As pessoas têm jeitos diferentes de pegar exatamente. As coisas, né? E comecei a usar as facas que eu crio. E a partir daí comecei a criar facas para colegas, chefes de cozinha também. E claro, tu faz o design, alguém executa. Sim, e tudo, né? Coteleiros, como a gente tem, maravilhosos no Brasil e fora do Brasil também. Isso eu ia te perguntar, são feitos aqui no Rio Grande do Sul, no país? Onde é que são feitas as suas facas? Por conta desse relacionamento. Vai buscar aonde? Por conta desse relacionamento e frequentar, a gente hoje tem eventos de cutelaria, que a cutelaria é um meio de vida, gera emprego. Tem o profissional que vende aço, o outro vende couro, o outro vende ferramenta, seja uma forja, um forno para dar o tratamento térmico. Então, o relacionamento, a network é muito ampla. Os amigos estão espalhados aí, pelo menos Brasil afora e um pouco fora do Brasil. Então, quando eu penso numa faca, essa faca vai ser para o meu colega fulano de tal, ou o próprio cuteleiro me procura. E tu faz faca pra gente famosésima, né? Eu tenho esse privilégio. Eu fui aluno do chefe Roberto Ravioli, me ensinou muita coisa, é um ídolo meu. Então, seguidamente eu vejo na TV, quando ele está lá mexendo, aquela lá fui eu que desenhei. Quando eu vejo o chefe Jacan, Paula Carosella, meu amigo Jimmy também, cozinheiro, usando coisas que eu tive o prazer de criar, pensando neles com carinho, como se fosse uma joia. Certo. É muito legal. E o que tu faz de diferente nas facas, além da questão funcional, assim? Eu vi que tem uma uma estampa, um design de superfície, o cabo é trabalhado. Sim, vou te dar um exemplo aqui. A gente quando vem hoje qualquer canal de TV quando tem pouco, tem 4 chefes fazendo programa de gastronomia. Eu ainda não vi alguém que falasse na faca, no cuidado com a faca, ou tomasse o cuidado com a panela que ele está usando. Como assim? A gente vê, por exemplo... Que cuidado que a gente tem que ter com a faca? Primeiro, usar a faca certa para a tarefa certa. Eu posso até achar bonito. Se eu estou olhando na TV, o chefe que está cortando cebola, alho, laminando uma carne muito fininho, aí ele tem um osso pela frente, ele pega a mesma faca e pá, bate no osso. Para ele é muito fácil, ele tem patrocínio, ele joga aquela faca para o lado, o patrocinador dá outro jogo, ele segue a vida. Mas na vida como ela é, eu que faço eventos, sou cozinheiro de eventos principalmente, se eu for fazer isso num osso, eu vou estragar o fio da minha faca. Então eu começo explicando que no arsenal do cozinheiro é necessário ter um cutelo, que é a ferramenta que vai quebrar ossos. E aqui a gente tem um cutelo que tem todo um charme, todo um carinho, porque é uma ferramenta personalizada, que tem um conforto para que não machuque meus dedos aqui, tem um ângulo de afiação, como o cutelo deve ter, que é diferente de uma faca. Aqui eu tenho um desenho que eu, junto com um cuteleiro aqui de Panambi, desenvolvemos. Qual é a finalidade? Essa é a faca padrão de um chefe de cozinha. Então veja, se você segurar primeiro, o peso vai te impressionar favoravelmente, porque ela é muito leve. É verdade. Ela não tem 200 gramas. Você vai ver que tem um detalhe, acompanhando a linha do dorso, o cabo é um pouquinho erguido. Tem uma assinatura aqui. Marco Borchat, é o camarada que fez. Ela vai ter esse cabo acima do dorso, para quando eu fizer esse movimento numa tábua, meus dedos nunca vão bater aqui. Portanto, isso seria um corte muito perfeito. É por isso que a gente vê na TV aquele movimento. Aí tu vai fazer com a faca em casa... Não funciona. Não funciona. Não funciona. Descobri a América. Então, aqui a gente tem todo um conceito de conforto. Sim. Eu não tenho... Uma ergonomia, né? Eu não tenho ângulo reto em lugar nenhum dela. Se eu precisar pegar aqui em cima, é uma outra pegada clássica de cozinha, aqui eu não me machuco. Se eu for pegar aqui, eu não me machuco. Então, eu tive a ousadia de, a partir de uma escola de cutelaria de 200 ou mais, que é uma escola francesa, chama Sabatier, que é essa faca, baseado nisso, eu acabei tentando evoluir, pensando no cuteleiro e agregar conforto, para que ele trabalhasse mais tempo e não tivesse problema de ombro, problema na mão de se cortar, de ter calos na mão e tal. Eu procurei agregar conforto, baixar peso. E hoje a indústria metalúrgica nos fornece aços maravilhosos
que bem tratados termicamente, eu vou poder cortar muito vegetal, muita carne, por muito tempo, sem me preocupar, aquela coisa do açougueiro maluco que fala contigo com uma faca na mão e uma chaira na outra fazendo assim. Sim, né? sim. Pois é. E essa questão de afiar a faca, né? Bom, tem que saber a faca certa. Isso é uma dificuldade quando a gente vai comprar. As pessoas comuns, normais, leigas, vão no lugar comprar uma faca, não tem uma orientação, não tem uma distribuição por funções. A gente fica lá tonteando, tentando entender o que deve comprar, né? Exato. E depois a questão de afiar. Né? Tem a chaira e aí manutenção né? da Outro faca. chama o cara que passou lá assobiando. Esse cara que passa lá assobiando, normalmente ele tem um esmeril, um rebolo, que é algo muito abrasivo. Isso, então, fica girando. Se a gente pega uma faca como essa, que tem uma geometria de afiação que vai morrendo em zero, ele vai tacar naquela pedra e a faca vai virar uma meia-lua, tipo aquelas de garçom de churrascaria. Que a faca aqui tem um corte aqui no meio, ela foi gastada. De tanto. Então, o ideal é que você... Hoje tem, pela rede social, a gente pode acessar vários vídeos de afiação, mas tendo umas pedrinhas de afiar e entendendo que tem um ângulo, né? Se eu for passar na pedra da ponta para o dorso, o que eu fizer para o lado de cá, eu preciso fazer no mesmo ângulo para o lado de lá. Tu sabe que na minha infância eu lembro que, apesar de ter em casa chaira e tudo isso, eu lembro das pessoas afiando faca na pedra grés. Sim, sim. Era o que tinha, né, Leone? Hoje a gente tem mais condição de ter uma... Mas mesmo tendo a chaira, as pessoas preferiam afiar na Sim, pedra. porque a chaira ela apenas assenta o fio. Naquele momento que o fio está com uma rebarbinha, ele deu uma viradinha, a chaira vai assentar. Isso. Assim. Mas o fio a gente obtém... O cuteleiro faz em lixadeira. Ele coloca uma cinta de lixa lá e ali ele tem uma afiação onde ele dá um polimento nesse último milímetro aqui. Se a gente olhar em microscópio, a ideia é ter esse último milímetro polido para esse corte que é preciso até o final. E algo que é interessante falar, já que a faca pode ser feita de aço carbono na lâmina, é o que enferruja. Aço inoxidável, o dito inoxidável, ele vai acabar enferrujando um pouquinho, mas muito menos que esse. Ela pode ser em aço damasco, que é o caso dessa, onde eu junto 2 aços carbono e crio um terceiro com todos esses desenhos que você vê aqui. E aí tem uma estampa. Isso, ele cria uma estampa que é um padrão. Eu vou levantar aqui, ó. E cada uma dessas tem um padrão de conservação, que é tão importante quanto o afiar. O aço carbono, esse que enferruja, às vezes a pessoa adquire uma faca bonita, linda, e ela leva para casa dentro de uma bainha e deixa guardado na bainha por anos. O tanino com que o couro é tratado vai agir sobre o aço carbono. Oh, Jesus! Vai jogar ferrugem, vai deixar com que ela fique marcada, manchadinha, que pode ser removido, mas pode ser evitado. Então, você que está em casa, usou a sua faca, trabalhou, cozinhou, fez churrasco, terminou de usar, use o lado macio da esponja, com detergente, porque aquele lado verde é abrasivo. Se passar... Nada abrasivo, porque vai alterar. Se eu passar 3 vezes aquele lado verde aqui, eu acabo com o fio da minha faca. Preciso refazer. Essa que está cortando tomate assim, se eu pegar aquela esponjinha que todo mundo tem que ter e passar o lado abrasivo 3 vezes, eu amasso o tomate e não corto. Então, é por isso, então, que acontece isso. Mas, viu? A pessoa quer limpar, não é? O lado macio. Terminou de usar, como é que eu não tinha falado contigo? Paninho. E coloque lá, bainha para cá, faca para cá. Ah, não na bainha, não, gente. A bainha é para transporte. Ah, certo. E essas outras que a gente está vendo aqui são menores, são de aqui o que a gente carregar. tem? A gente está... Cutelaria é a arte de fazer ferramentas que cortam, né? Sim. Então acaba entrando um canivete, que é uma ferramenta super legal da gente ter com a gente para um corte rápido, para abrir um pacote. O pessoal que curte charuto, cortar a pontinha, enfim. Certo. Então, também é local de se ter uma beleza numa ferramenta de ter no bolso. Aqui a gente tem um canivete lindo, o cabo é madrepérola, ele tem uma trava, quer dizer, se eu tentar fechar agora, ele não vou me machucar com ele, porque ele tem uma trava que eu libero aqui e fecho. Ele tem um clipe aqui. E aí está fechado, ele não abre sozinho. Não, que eu consigo abrir com uma mão e consigo fechar com uma mão também, se eu precisar fechar. Entendi. Aqui a gente tem, como exemplo de arte, isso é uma homenagem aos índios antigos que usavam fumavam o cachimbo da paz, até música tem.
Essa é uma versão afiada, e bem afiada, do cachimbo da paz, onde um artista que criou, a gente coloca um fumo aqui e fuma por aqui, nessa piteira. Sim. Então a cutelaria realmente pode ser... peça multiuso. Pode ser um veículo de arte. Ai, que linda. Olha. Será que é possível discordar? Essa é a parte que fica... Não fica em pé. Essa partezinha final é do menor cervo que a gente tem aqui na América Latina. É um cervinho que é desse tamanho e, ao contrário do que muita gente pensa, a gente não abate o animal para obter isso. Isso cai todo ano. Ah, eles perdem, né? Cai na natureza, porque é uma fonte de cálcio. E se ele não é de cativeiro e não ganha ração, ele vai se alimentar disso. Então, olha que ferramenta bonita, que peça bonita. Essa foi feita por uma mulher. Eu já vi luminárias com essas partes. Isso. Né? Essa foi feita por uma mulher, então tem toda uma elegância nela, um charme. Minha amiga Silvana, de São Paulo, é a única mulher cuteleira em atividade há 10 anos no Brasil. Isso. E o logo dela é uma... Enfim, tem toda uma sensualidade, né? Uma estampa de mulher, exato. A Silvana é a artista cuteleira, está em atividade há mais de 10 anos, fazendo arte afiada, promove evento de cutelaria, onde eu tenho o prazer de ser mestre de cerimônia também. Sim, porque a gente imagina, talvez machistamente, né, que seja uma arte de homens, né, de luta, de guerra, né, imagina, já associa a arma, né? Direto. Quando eu fiz aquela brincadeira contigo, era uma brincadeira, mas eu sabia o que eu estava dizendo, mas é assim que as pessoas veem, né? Se tu vê alguém com um canivete desse aqui no bolso, tu já... Normalmente a tendência é, nossa, a Eliane está armada. Por que não vou pensando? Ela pode estar preparada para abrir um pacote, para cortar alguma coisa, ela vai comer alguma coisa, vai descascar uma fruta. Mas não pode embarcar no avião com isso. Não, de forma nenhuma, não pode. A gente, quando vai para evento, já coloca tudo na bagagem interna. A gente tem fotos tuas aí. Sim. Vamos mostrar, senão a gente fica conversando e esquece. Olha aí o cozinheiro. Gente, que maravilha. Olha o cozinheiro. Essa foi uma paeja, eu tenho a pretensão de dizer que essa paeja de cordeiro, onde eu faço um caldo de cordeiro e uso cortes especiais de cordeiro, é uma criação minha. Aí eu alimentei quase 100 pessoas. Sim, o tamanho é uma coisa impressionante, né? É um tacho grande. Sim, acho que deve ter mais imagens tuas cozinhando. Aí, se eu bem me lembro, foi num evento na cidade de Feliz, aqui pertinho. Foi numa confraria gourmet. Sim. Que eu fui atender lá, era uma harmonização de cervejas artesanais. Porque tu também é sommelier, né? Sim. Apresenta eventos. Isso, faço harmonização de vinhos. É muito apaixonante isso, a gente pensar em fazer um evento do início ao fim, do momento do boas-vindas até a sobremesa, usando só espumante, só vinho, só cerveja e levando esse conhecimento para quem tem um pouco menos. Olha lá, tu no meio do universo de facas. Isso, ali no meio da minha casa lá, dando uma arejada nas meninas lá. Mas enquanto a gente está vendo as imagens, não passar as outras fotos, olha que linda. Tem como a gente explicar rapidamente para as pessoas como é que elas escolhem uma faca básica ou duas para ter na cozinha? Alguém que não vai ter uma específica para cada coisa, como é que é, assim? É muito importante que, se a pessoa pensa em ter aquela faca sua, para chamar de sua, eu vou usar, eu vou cuidar, não é mais uma que eu vou ter na minha gaveta. Procure ter uma faca preparada para a cozinha, que tenha entre 6 e 8 polegadas de lâmina, que é mais ou menos aqui o que a gente tem. Cada polegada corresponde mais ou menos mas você vai chegar na loja e vai dizer, olha, eu quero uma faca com 6 a 8 polegadas de lâmina. Um palmo de uma mão como a sua, que é bem menor que a minha. Imagina lá, eu quero 20 centímetros de lâmina. Um cabo que abrigue bem a minha mão. Quando eu trabalhar com o meu indicador aqui, por esse lateral, vai me cortar, vai me machucar. Essa parte afiada, ela tem uma geometria boa de fio. Infelizmente, se ela for muito barata, provavelmente ela não vai entregar um resultado bom. Entendi. E a gente pode usar a mesma faca, aquela coisa assim, cebola estraga o fio da faca, é verdade? Tem vários mitos na cutelaria. Não lava com água quente, não corta a cebola. Isso. Alguma coisa estraga? Nada. Não, o que estraga... O que estraga é a esponja abrasiva. É o lado abrasivo da esponja. É eu pegar uma faca que está cortando papel e cortar carne e raspar num prato de cerâmica. A cerâmica é muito mais dura que o aço e vai arredondar minha faca aqui. Então assim, a tábua de cortar carne tem que ser de que material?
Madeira, se for na casa da gente, num restaurante não pode usar, num evento na casa da gente, madeira ou aquela tábua de corte, aquela branquinha. Ah, de cória, acho isso, que é cória, isso, né? Que é preparada também para uso em cozinha. Sim. Outra, em churrasco é muito comum ver o pessoal vai servir uma carne e ele vem com o fio da faca no espeto e atrita o fio da faca no espeto. Nunca. Vai bater o sal da carne, bate com o fio no espeto. Nunca. Pega uma tabuinha, bata devagarinho. Não precisa ser com a faca. Então, se a gente pensar nisso, eu vou cortar um osso, que seja um osso de frango ou uma bistequinha suína, não faça isso com a sua faca de ofício. Você vai encontrar uma ferramenta como essa, que é um cutelo muito barato por aí, que é preparado para fazer esse serviço de bater no osso. Certo. Então, com uma faca padrão, que tenha os seus 20 centímetros de lâmina, um cabo confortável, uma pegada confortável, uma lâmina alta, que eu vá poder fazer esse movimento que eu mostrei, sem bater meus dedos, eu vou estar bem equipado. Um cutelo, uma faca menor, a gente precisa dar aquela torneadinha às vezes, tirar aquele cantinho do tomate, aquela partezinha mais machucadinha. Olha que dica boa. O dente de alho, quando a gente abre no meio, é legal tirar aquele bulbo do meio, que é o que acaba causando halitose, gastrite. É ruim fazer com uma faca grande. Gente, tirar o bulbo do alho do meio. Alho, uns chamam de germe, de bulbo, de alma, mas aonde reside, eu não gosto de alho, porque ele me faz mal, vem dali. Então uma faquinha menor vai nos ajudar melhor nessa tarefa. Adorei, muito obrigada, estouramos o tempo, eu estou bem entusiasmada aqui, lá estão teus contatos. Tá bem. Muito prazer de conhecer, obrigada pelas dicas, ensinamentos. Prazer é meu. Foi uma delícia, muito obrigada mesmo. Obrigado, a gente vai a um intervalo comercial e a gente volta com a Gracie Panazzolo, acertei? Até já. Esta é a linda Gracie Panazzolo, uma baiana de Novo Hamburgo, entenderam? Pois é, ela nasceu na Bahia, mas há anos mora aqui na Grande Porto Alegre. E a gente vai falar um pouco do seu trabalho. Como está a mãe do Valentino? Está bem. Valentino, acertei. Isso. 9 meses? 9 meses. Que amor, parabéns. Lindão. A gente tem um dormitório que não é de bebê. Ou é de bebê que a gente vai mostrar? Temos um. Muito bem. Eu queria entender assim, por exemplo, tu tiveste, né, um bebê com menos de 1 ano. Tu tá com o olhar focado naquelas coisas de criança. Sim. Né? Sim. Tu chegaste já a fazer alguns quartos de bebê para clientes? Tem essa relação assim? E às vezes as pessoas participam, por exemplo, de casa-cor, de eventos e fazem um tipo de trabalho e aquilo fica meio que não marcando a pessoa, mas rotulando e as pessoas te buscam por aquilo de novo e de novo. Já aconteceu contigo isso? Tu sabes que o escritório, ele nos últimos meses tem sido procurado justamente pelos quartinhos de bebê, né? Não sei se é pela fase na qual eu me encontro, mas é uma coisa que nos dá muito prazer, né? Então, acho que a gente também deixa isso transparecer, acho que acaba contagiando e as pessoas acabam vindo nos procurar bastante. Certo. Mas, sim, com certeza, acho que o momento ajuda, né? Ajuda, né? Mas tu faz outros tipos de projetos, a gente tem imagens. Claro. Nós podemos ir olhando e comentando, que aí vai ficar mais claro, né? Sim, com certeza. A mãe não faça quarto de bebê. Não. Tem os projetos corporativos, residenciais, né? Isso. A gente vai ver dormitório, vamos ver... a gente vai ver quarto de bebê também, Também, né? O último que nós fotografamos. Projetos de área de convívio, empresas. Isto. São bem variados os trabalhos, São bem variados. E tem algum que te motive em especial? Algum tipo de projeto que tu goste mais de fazer? Todos, né? Eu acho que todos os projetos, eles... todo cliente vem com um briefing. Todo cliente vem com um programa de necessidades, às vezes um desafio não tão grande, às vezes um desafio realmente bem desafio mesmo, bem complexo. Então, eu acho que cada caso tem
tem um encanto, tem uma né? particularidade que faz a gente correr atrás, pesquisar. Sim, aí vira enfim. cada um é um amor novo, né? Cada um a gente tem é um imagens, filho. assim, que for possível, vamos mostrar. Tem, É um filho. São filhos também, né? São obras que tu cria, né? Tem aquele tempo todo de planejamento, de discussão de projeto. Agora a gente está vendo ali a imagem de um dormitório. Isso. Esse é um dormitório, ele não é em Novo Hamburgo, ele é nas proximidades, em Sapiranga. A cliente já morava na casa há bastante tempo, mas ela não tinha o dormitório dela como ela queria, né? Então era um dormitório, ele estava um pouco improvisado. Então ela nos contratou para fazer o projeto. E eu acho que um dos grandes diferenciais nesse ambiente é a vista maravilhosa. A gente está vendo lá ao fundo uma paisagem. Nossa, ela tem uma vista linda, é uma casa, né? Então é uma orientação solar, o dormitório dela tem uma orientação solar maravilhosa também. E aquela cortina, Grace, tu colocaste uma cortina bem leve e tem um blackout também? Eu não sei se a gente está vendo bem ali. E que lindo aquele painel que sobe, né? Isso, o painel justamente a intenção dele é como se ele estivesse emoldurando aquela paisagem, aquela vista. Bacana, é bem o que a gente está vendo, né? Exatamente. Ficou muito interessante. E a cortina é uma gaze, é um tecido bem translúcido, justamente para tu teres aquela permeabilidade visual. É, né? Tão bonito, né? Bem quase sensual, assim, exato, né? É fluido, né? Fluido, exatamente. Vamos mostrar outra imagem que a gente vai continuar observando esses detalhes do teu trabalho. Olha só um ângulo. Isso, então visto à frente a cama. Nós temos todos os detalhes projetados, os criados mudos foram projetados, a cabeceira com... Só um pouquinho, gente, calma, vamos ficar no quarto de casal. São boiseries ali na parede? São boiseries, exato. Aquelas boiseries, gente, que são aquelas molduras que se coloca diretamente sobre a parede ou sobre uma base, sobre né? Um painel. Exato. Elas estão bastante em alta, acho que elas dão um ar um pouco de romântico no ambiente, né? Então, era o perfil da cliente, era o romântico, era o aconchegante. Então, acho que elas caíram bem. E na imagem anterior tem um detalhe que nós fizemos, não sei se pode... Podemos voltar à imagem anterior? Podemos. Ali à direita tem um puxador, ali é uma porta, na verdade, que dá acesso ao closet. Então, a gente inseriu a porta no painel. No painel se mimetizou praticamente, né? Que interessante ficou. Isso, então... certo. E as boiseries também servem para dar um certo movimento, né? Para não ficar chapado, né? Isso, para não ficar um painel simples ou Achei simplesmente... interessante a obra de arte deslocada lá também. Isso. Bem bacana. Vamos continuar, que estamos adorando. Vamos continuar as próximas fotos. Agora a gente pode mudar para o outro quarto, agora de bebê, que vem a seguir. E aí a gente vai ver, olha só. Bom, aí, tudo trabalhado. Tu trabalha as paredes todas, né, Grace? Não passa nada, assim, em branco. Não, a gente adora, assim. Eu tenho as meninas do meu escritório, que são umas super parceiras, não só na rotina da execução de obras, como também na criação. Então, eu sou muito grata, né? A gente tem uma troca muito grande de ideias, acho que isso é muito benéfico. E a gente viaja. Por que acho que o quartinho do bebê, ele propicia a viagem, né? Porque ele te permite tu criar um ambiente mais lúdico, né? Claro que tu não pode perder a questão do funcional, ele tem que ser... Então, nesse quartinho, nós trabalhamos com vários circuitos de iluminação, né? Atrás do balãozinho do urso tem a fitinha de LED. Ficou muito bom. Que é para a mãe, quando estiver amamentando à noite, não ter que ligar aquela luz forte no olhinho do bebê, né? Então, esse urso, essas imagens são todas de MDF, recortados a laser, aplicados, pintados, laqueados na marcenaria. Tem um ursinho ali da esquerda que está com a mantinha de lã. Aquela mantinha também foi a mãe de uma das meninas que trabalha lá no escritório. Ai, que fez. Que fez o tricôzinho. Então, assim, tudo é bastante detalhado, assim, a gente adora. E agora muda tudo. Muda tudo. E a gente está no ambiente corporativo, adorei. Isso. Essa agência, na verdade, é um estúdio de inovação digital em São Paulo.
Foi uma obra que foi um projeto que nós fizemos, foi executado por arquitetas também de São Paulo e foi um desafio, né? É uma agência super, com um conceito super diferente. O cliente é um cliente super apurado, muito inovador, com ideias. Sim, eu estou vendo que é um espaço bem diferente. Essa estrutura que a gente vê, meio com ranhuras, assim, que material é, Grace? Aquela estrutura lá em cima é como se fosse um container. Pois é, aí tem a parede também que dá essa ideia. Isso, ali é a sala dos diretores. Mas não é um container, parece, mas não é. Nós construímos um container, porque esse ambiente, ele é num mezanino. Né? Então, certo. assim, depois na próxima imagem a gente vai conseguir ter essa noção. Tá, vamos mudar então para a próxima, para a gente entender melhor. A próxima a gente consegue. Porque é justamente essa é a sala de reuniões. Já pulamos para a sala de reuniões. Já pulamos, Mas é interessante porque tu criaste uma atmosfera, né? Bem inovadora, industrial. assim, bem industrial, bem bacana. Sim. E aquela cor é incrível, né? Porque não é todo mundo que topa, né? Um ambiente assim. Tem que ser uma cabeça muito aberta. Muito aberta, com certeza. E o próprio uso da agência, do estúdio, acho que condiz com o que foi projetado, né? Com certeza. E aí é uma sala... Uma sala de reuniões, onde a gente usou também nas paredes a parede do container, também, então tudo com aquela ideia. Ali a gente já tem o salão principal, onde tem uma mesa, onde os funcionários conseguem fazer lanches, almoços, pequenas reuniões. Aquela arquibancada... Tem uma arquibancada, deixa eu dizer. Tem, é uma arquibancada que também os funcionários, que eu digo, os colaboradores da agência conseguem sentar, trocar ideias. Acontecem pequenas palestras ali entre eles, né? Algumas apresentações de projeto. Em algumas situações eles fazem happy hours com música, então vai ali, toca um DJ. Então, vira uma balada, né? Porque espaço tem, né? É um ambiente super... Que área tem esse escritório, essa empresa? Ele tem em torno, agora de cabeça, eu não sei, mais ou menos. Em torno de 200 metros quadrados. Em torno de 200 metros quadrados, não é bem grande. Isso. Certo. Isso. A gente tem mais imagens de... olha só. Então, lá em cima à esquerda, no mezanino, está o container, né? Sim, agora a gente tem bem noção. Isso. E lá dentro é a sala dos diretores do estúdio, né? Ali embaixo, naquela porta, no arco, é a sala de reuniões. Sim, que a gente viu de dentro, agora a gente está vendo de fora. Isso certo. Aí. E no centro, um pequeno estar, onde ideias podem ser trocadas, né? Eu digo, acho que quanto mais tu cria um ambiente acolhedor, interessante, que saia daquela ideia de trabalho, mais tu propicia as pessoas que trabalham contigo a terem ideias... Abrir a cabeça, Abrir a cabeça, né? Pensar fora da caixa, né? Pensar fora da caixa. Isso aí. Esse espaço a gente pode... É uma expressão que está virando paisagem, lugar comum, mas é pensar diferente, é criar, né? Isso. E agora a gente mudou para outro projeto. Outro projeto, um apartamento residencial em Novo Hamburgo. Uma cliente também super arrojada, é uma cliente nossa antiga, então nós temos bastante liberdade de trabalhar. Sim, já conhece a pessoa, já sai, já está adiantada no projeto, né? E ela nos dá liberdade, é super gostoso, assim, de trabalhar com ela. E tu usaste bastante aço inox? Sim, usamos nos revestimentos de bancada, a parte do espelho atrás da coifa, usamos o inox. As frentes das gavetas dessa parte da bancada da cozinha é toda num material canelado, também todo em inox também, da Florence, um material exclusivo da Florence. Certo. A mesa em teca, em madeira, então também é um material onde tu pode molhar. Claro. Não tem problema nenhum. E o piso nenhum. todo contínuo, né? O piso, ele é um porcelanato, tá? É um porcelanato de 1,20 por 90, um porcelanato um tamanho razoável. Sim. Todo no concreto, na aparência concreta. Certo. Né? Acho que a gente já pode mudar a imagem. Isso, agora o living e o jantar, né? A gente tem esse tapete, que foi um tapete desenhado pelo escritório. Vocês desenharam. Nós desenhamos, fizemos o estudo de cores. A mesa toda em vidro, né? Justamente para evidenciar esse tapete. Claro, Olha só, isso é interessante, porque às vezes a pessoa coloca um tapete lindo
E aí enche de coisas em cima, né? E só vê as bordas. E mata o tapete. Mata o tapete. E esse aí, em especial, precisava ser visto, né? Sim. É como sim. a gente tem o tapete aqui no estúdio, ele está livre para a gente observar. Exatamente. E aquele fundo lá na parede, é interessante aquele revestimento, né? Ele é uma placa cimentícia, Sim. né? Ele simula... Que lembra os blocos, né, de concreto. Isso. Olha, eu estou toda falando L aqui. Exatamente, exatamente. Então é um revestimento bruto, ele tem suas manchas, né? Então cada peça é diferente da outra, mas essa é a proposta. Claro, por isso com que certeza. A pessoa tem que ser um pouco mente aberta, né? Exatamente. Agora a gente vê a panorâmica assim, do uso do tapete, da mesa transparente. É importante transparência, né? Em alguns pontos. Como tu usaste naquela cortina do quarto, aqui. Dá uma fluidez realmente muito bonita. Essa persiana também, acho que a gente pode enquadrar no mesmo uso. Na mesma categoria, Na mesma né? categoria. Exato. Né? Tu consegues ter um pouquinho da vista. Certo. Não sei se a gente já terminou as imagens, tem mais alguma coisa. Tem um detalhe. Ah, sim. A luminária. E a iluminação, tu fizeste os dutos aparentes. Isso, a gente criou. Faz sentido. Nós criamos aquela luminária, a gente fez com as tubulações e acoplamos os 2 spots ali para iluminar a tela. Certo. E tem aquela obra de arte de quem é, tu sabes? Eu sei, mas agora de cabeça. Não tem problema, é uma pintura? É de um artista. Uma pintura, certo. Sim. E aí o quarto é da mesma casa, mesmo apartamento? Do mesmo apartamento. A cabeceira com as dobradiças, a gente fez umas dobradiças de forma com que essas orelhas pudessem se movimentar. Funciona como um biombo, né? Com orelhas laterais. Com as orelhas laterais. Ah, que bacana. E no fundo, acima da cabeceira, que revestimento é aquele? É um revestimento, na verdade, são placas de madeira, ripados de madeira, todos feitos pela marcenaria. Uau! E dispostos de forma de forma Sim, com que eles... um desenho, Exato, um desenho geométrico na parede. Sim. Mas digamos que zona de conforto não te pertence, né? Exato. Cada projeto é uma viagem, eu brinco, né? Não é só quarto infantil, não. Aí a gente tem as luminárias do Jader, Almeida. Sim, já tinha lá no jantar, né? Em cima da mesa de jantar era Jader, né? Exato, então. Muito bacana. Não sei se a gente tem mais imagens ou mudando. Quando começa a chegar no final, eu fico ansiosa para mostrar tudo. Olha o banheiro, que lindo. Isso. E ele conversa com o dormitório. Com o dormitório, olha só. O espelho também, né? Com as dobradiças, ali o espelho, ele realmente tem mais uso, né? Porque tu pode movimentar as orelhas laterais e consegue te enxergar de vários ângulos, né? Olha, que ideia boa. Muito bom. Exato. Muito bom. A gente deve estar nas últimas imagens. Olha que bacana. Esse é do mesmo projeto? Não, esse não é outro? É um espaço de convívio de uma empresa. Né, a gente pode passar mais rápido, isso. Muito bom. O desafio aí foi custo, né? Então tu podes ver que a gente trabalhou com pallets nessa mesa, com as telhas, né, metálicas de fundo para criar uma volumetria diferente, sem precisar colocar um papel de parede, né? Uma coisa tão óbvia, né? E lá no fundo parece um USB. O que é aquilo? É USB. Que é uma coisa muito barata, mas é lindo, né? Muito, muito. Os móveis todos em USB nós fizemos. E as prateleiras também da parte de televisão, a gente fez com umas canaletas metálicas, umas mãos francesas que a gente só pintou. Olha, que bacana. Dá para fazer com vários orçamentos, né? Se adaptando. Dá para fazer. Ai, que máximo. Grace, eu amei falar contigo. Obrigada, eu também. Espero que a gente tenha outras oportunidades. Com certeza. A gente colocou já na tela teus contatos, né? Teu número é 51, mas é Novo Hamburgo, né? Novo Hamburgo. Teu escritório. Mas em 2 toques ela tá em Porto Alegre, onde for preciso, né? Com certeza. Muito, muito obrigada. Foi um prazer mesmo. A gente vai no intervalo comercial e na volta a gente vai falar de tendências. Eu vou falar sobre a BUP, o Paulo Cristo da GS Internacional vai me ajudar também. Vocês vão adorar. Até já.
Voltamos para falar da 37ª ABUP Home and Gift, uma feira que ocorreu em São Paulo. Eu estive lá no final de semana, sábado e domingo, olhando as tendências para contar para vocês. Vou ter ajuda nisso aqui do Paulo Cristo, da GS Internacional, que é um representante desse distribuidor aqui para o Rio Grande do Sul. É um distribuidor que tem sede no Espírito Santo, mas a gente está em todos os lugares, né, Paulo? Em todos os lugares. Boa tarde. Boa tarde, Prazer Eliane. estar aqui contigo. Prazer. Igualmente. A gente vai mostrar já as imagens e a partir delas a gente vai conversando para o telespectador entender o que tem no mercado, o que vai chegar nas lojas em breve, que as feiras de São Paulo, neste momento, é uma temporada de lançamentos, né? Exatamente. O ano tem temporada de verão, temporada de inverno, Nós temos né? 2 feiras anuais, que são as feiras de fevereiro e agora de agosto, onde congrega todos os profissionais do setor e lojistas, e que nessas feiras são apresentadas tudo que foi visto nas feiras internacionais, que é a Maison Objet, que acontece na França em setembro, e em fevereiro a Feira de Frankfurt, na Alemanha, e as 2 grandes feiras que tem na China, que é nos meses de maio e de outubro. E a de Milão, exatamente. A de Milão também. Olha, a gente está vendo aí agora uma peça, eu acho que é a primeira imagem que a gente está vendo, imagino, é uma peça de cestaria, é uma cestaria do Piauí. E eu fiz essa foto lá no estande da Casa Bonita. E é uma peça que também foi selecionada pelo Marco 500, que é um cara que faz curadoria, né? De design, leva peças incríveis para a BUP. A cestaria é um elemento que está bastante forte, né, Paulo? É um elemento forte. Todos esses elementos da natureza, todas essas texturas, as tramas, as cores, é a natureza dentro dos ambientes. A gente pode passar para a segunda foto, que é a cestaria também. E ela tem uma característica de customização. Olha, a gente está vendo que ela teve um acabamento que transformou a peça em única, né? Lá da Casa Bonita também. Então, essa questão de interferir também no que é possível está se vendo bastante, né? O trabalho manual também muito valorizado, exatamente, né? É o artesanato no artesanato, nesse caso aí, né? Vamos continuar mostrando as fotos. A gente tem 25 fotos, eu estou numa angústia aqui para mostrar tudo. Essa imagem é uma planta, que outro dia a gente falou nela aqui, popularmente é conhecida como costela de Eva, e tem um nome científico que eu não vou, acho que é guaimbé. E é incrível porque costela de Adão, costela de Eva continua na moda e tem ambientes que não podem ter plantas naturais, por exemplo, dentro de um consultório médico, né? Enfim, as normas técnicas não permitem plantas naturais, então tem alguns ambientes que tem que ter artificiais e elas estão maravilhosas, né? Estão lindas. Neste caso são obras de arte, são obras da Casa Tendenza, feitas pela Mariana Prestes, que estava no estande lá da Casa Tendenza na BUP, e nós havíamos até adiantado essa imagem já num programa anterior aqui, quando a Mariana esteve presente. Eles são daqui, né? A Mariana Prestes, casualmente, é minha filha, por acaso. Ela faz design, arte. Essa almofada onde está recostado é obra dela também. Essa foto aí lá do estande da GS Essa aí chegamos agora na GS, né? E sobre essa foto a gente poderia dizer que a questão, o azul, os elementos do mar, né? Exatamente. Eles estão presentes em vários elementos. Os vasos estão incríveis, né, Paulo? Uma grande tendência, os vasos todos com textura, com um design bem arrojado, né? Essas peças, elas tiveram uma aceitação muito grande do mercado, peças que esgotaram, assim, no segundo dia da feira. Olha que maravilha isso. Breve nas lojas. Em breve nas lojas. Agora a gente tem as peças em verde. O verde, né, teve o greenery ano passado e vem vindo já a questão que a gente falava da natureza, dos tons. Há quem aposte num verde malva, estando mais presente, né, nas próximas coleções, né, Paulo? Exatamente, o verde sálvia também, o verde, o amarelo, também o ultraviolet é uma outra... Sim, é deste ano. Deste ano já, que também já... A cor da Pantone, né? Exatamente. O ano passado foi greenery e agora foi o ultraviolet. A gente pode mostrar a próxima imagem, que tem aquelas peças que são inspiradas nos muranos, Estilo né? Murano. São peças que não são feitas na região de Murano, que tem essa determinação de origem controlada, mas são peças feitas dentro desse estilo de Murano, que é um clássico, né? Que tem sempre o seu mercado. Com certeza.
E a gente pode continuar também, mas antes vamos falando da questão, tu falavas que a AGS tem marca própria, né? E representa várias outras. Isso ocorre com vários estandes da feira, né? Os importadores, eles buscam nas feiras marcas para representar e também desenvolvem coleções próprias, com uma identidade própria. Certo. No meu caso da AGS tem a marca Homeco, que daí vai desde a mesa posta, vai para a decoração, tudo que se conversa dentro do estilo. Claro. E aí a gente está vendo o trabalho da Olaria, são os meninos de Curitiba, que agora estão aqui no mercado de Porto Alegre. A Gobi Novelli tem obras dele, outras lojas, não sei se tem, mas a Gobi tem certeza. E aí a gente vê uma coisa muito interessante, que é a entrada do metalizado em toques, né, nas peças. Isso é uma tendência, né? Eu imagino que nas próximas a gente vai ver isso direto. Tem essa tendência também do brilho iridescente, que vem do arco-íris, né? Que são as cores do arco-íris, que a gente chama de furta-cor. Furta-cor, isso também é uma tendência em alta aí que vai... Atenção, furta-cor chegou também. E está chegando. Vamos continuar. Aí já é lá no Marco 500, a curadoria do Marco Aurélio. Essas obras são do Ateliê Ilude, de Minas Gerais. E são incríveis, né? Porque elas lembram realmente o cangaço, conforme o nome delas. Maravilhoso. Vamos continuar, então, voltamos para perto até da GS. Essa é da Imeltron, essa é uma marca francesa que estão trazendo agora. Então, tem vários tons de peças cerâmicas que vão do fogo até a mesa, são incríveis. A gente pode mudar a imagem. Aí, Catarina Mina, mulher provavelmente conhece as bolsas maravilhosas dela. Isso já é no projeto Célula, que o Marco Aurélio e a Cris Rosenbaum, da feira na Rosenbaum, fizeram uma curadoria, né? E levaram para a BUP uma área incrível, né? Com projetos de design autoral. A gente pode ir mudando para ver mais coisas. Como a gente falava, os vasos, né, Paulo? Os vasos não são mais aqueles, né? Esqueçam que vocês lembram de vasos tradicionais. Então, tem os tradicionais, óbvio, mas também tem muita coisa nova. Aí do projeto Célula também, vamos mudar a imagem. Aí a Evelyn Thanos, eu adorei essa peça. Ela faz uma espécie de tatuagem na porcelana. E ali diz, in dog we trust. Nos cachorros a gente confia, achei maravilhoso. Eu sou cachorreira. Vamos mudando as imagens. Do Greg Design, também projeto Célula. Os pratos que se conversam em forma... Uma coisa linda isso, né? Dá para usar na parede, ou uma função também, né? Como uma mesa, fica lindo. Vamos mudando. Aqui é de Garibaldi, a Maria Rosa Maria, desculpa, com tricô e pele nessas banquetas. Agora a gente vai ver depois delas uma poltrona e uma banqueta toda em tricô. Podemos mudar a imagem? Na próxima, gente, olha que linda. Que maravilha. Maravilhosa, né? Aqui de Garibaldi, ela faz o maior sucesso nas feiras nacionais. Vamos mudar, a gente tem mais alguma coisa ainda, deve ter mais uma imagem. Se não me engano, é do E-Design Studio. Não, essa é da St. James. A St. James esse ano arrasou, né? A marca St. James. E as pedras estão super em alta, pedras junto com metal. Esse acabamento marmorizado também, né? Exatamente, marmorizado. Tá bem alta. Tanto e aplicado em vasos, aplicado em centros de mesa. Em pratos, aplicado em pratos, em vários itens, assim. Exatamente. Essa acho que é Baba Vaccaro, também é St. James. E esse tom, né, dos metais misturados. O tom acobreado, o tom prateado, dourado. Incrível. Aí é Vista Alegre, eu sou apaixonada por Vista Alegre. Vamos mudando. Estou me avisando que a última foto, tiraram foto do final, Nina. Eu vou chorar aqui. Estourou o tempo, ai, que coisa triste. Essa coisa de tempo não devia existir, tinha que falar a tarde inteira. É verdade. Que tava tão bom. Vão aparecer, já estão aparecendo teus contatos aí na tela. Muito obrigada por teres vindo até aqui. Um prazer. Depois de ter chegado de viagem, nós dois chegamos meio de madrugada, né, de São Paulo. E para falar de tendências, a gente pode voltar a falar em outras oportunidades. Com certeza. Muito obrigada. Tá sempre disponível a gente vai se despedindo hoje, nessa segunda-feira. Amanhã tá bárbaro. Tem Aristeu Pires, tem o Johnny Thompson e a Carmen Seibert. Até amanhã. Beijo, como sempre.
RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.